Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, São José, rogai por nós, nossos santos anjos da guarda. vigiai-nos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos hoje o fim da oitava do Natal e a Santa Igreja colocou a festa da circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de fato ele, cumprindo a lei de Moisés, 8 dias depois do seu nascimento, ele recebeu o nome de Jesus, como o anjo havia mandado, e ele foi circuncidado. Nos nossos desenhos piedosos, nós vemos o São José levar o menino Jesus para o templo e está lá o sumo sacerdote fazendo esta intervenção cirúrgica, por assim dizê-lo. Mas em realidade não. Naquele então, era o próprio pai da criança que no 8º dia fazia isso com seu filho. Então foi por mãos de São José que o bom menino Jesus foi circuncidado, ter recusado aceitar Nosso Senhor, aí sim é nas suas sinagogas e todas essas coisas, que não é conforme a lei de Moisés, porque eles não obedecem mais, desde que recusaram o Redentor. Mas no dia de hoje também confundem, porque o modernismo transladou a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, para o dia de hoje. Mas só que parecia muita piedade do modernismo, não. Começar o dia com Nossa Senhora nunca é uma coisa má, mas é justamente retiraram a festa da circuncisão, como eles vão fazer também com a festa do preciosíssimo sangue. O modernismo tem horror ao sangue redentor. Então as grandes festas que exaltam o sangue, eles vão tirar. Então pareceria muita piedade modernista celebrar hoje Santa Maria, Nossa Senhora, mas não é por piedade, é justamente para um grande prejuízo, tirando a festa do Redentor. Mas temos que ser honestos, e vou explicar isso para evitar confusões. Os textos da missa de hoje são muito marianos, do qual poderíamos dizer aos modernistas, se os textos são tão marianos, por que não deixar a festa da circuncisão? E a estação, porque a Igreja Romana, nas grandes festas, o Papa se transladava para uma das igrejas que são as paróquias de Roma, chamam as estações. Mas só que no caso de hoje, era na festa de Santa Maria, além do Tibre, onde o Papa, outrora, se transladava e ia celebrar nessa igreja, não? Porque, junto com o nome de Nosso Senhor e o derramamento do seu sangue na circuncisão para cumprir a lei, tudo isso nós devemos a Nossa Senhora, porque ela que nos deu o Redentor, por isso está junto esta festa do Santíssimo Nome, que depois a igreja fez uma festa particular que vamos celebrar este ano, domingo, mas honra o Santíssimo Nome, a circuncisão, e honra Maria Santíssima também. Algo semelhante vai acontecer no dia 2 de fevereiro, a apresentação do Menino Jesus no templo, a purificação de Maria Santíssima, e fica uma festa de Nosso Senhor, mas com o texto de Maria Santíssima. Mas então, vemos que este sangue redentor foi derramado por primeira vez na circuncisão e foi feito por mãos de São José, tanto que é uma das 7 dores de São José, de 7 gozos. Uma das dores é ver aquele sangue inocente ser derramado, e nesse caso por suas próprias mãos para cumprir a lei de Moisés. E por outro lado, o grande gozo de saber que aquele sangue já era prefigurando aquele sangue da cruz que seria derramado pelos hebreus, mas para a redenção nossa. Mas como iniciamos um novo ano, com a graça de Deus, nós temos aqui posto também pela Santa Igreja um texto muito oportuno, que é a carta de São Paulo, apóstolo a Tito. Eu vou traduzir aos senhores e sobre ela vamos comentar nesse dia. E diz o apóstolo: Caríssimo, a graça de Deus nosso Salvador apareceu a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos,
Vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a esperança, a bem-aventurada e a vinda gloriosa do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos resgatar de toda a impiedade e purificar para si um povo aceitável, zeloso das boas obras. Ensina estas coisas e exorta a que se cumpram em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui, queridos fiéis, uma grande recomendação feita pelo apóstolo para que nós tenhamos um ano a mais para vencer e um ano a menos depois, porque quanto mais Deus nos dá anos, menos consta aqui nessa terra e nos aproximamos da eternidade. E justo porque esse texto, nós não praticamos por graças de Deus, nosso Senhor, por ter acabado com o cumprimento da lei de Moisés, não existe a circuncisão mais. Mas São Paulo, ele dizia em uma das suas epístolas que nós devemos circuncidar o nosso coração. O que é isso? Assim como a circuncisão física é tirar uma carne, ou seja, o coração do homem tem uma carne alheia que está realmente cobrindo o coração e fazendo com que nós não sejamos um povo aceitável e zeloso das boas obras a Deus. E aqui está os conselhos de São Paulo, que vamos considerar o primeiro, que é a graça de Deus, nosso Salvador, apareceu, é o Natal que nós celebramos há 8 dias atrás, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste século sóbria, pia e justamente. Porque nós vemos Nosso Senhor aparecer naquelas palhas incômodas e naquela noite fria, e nós mesmo, não só pobres, porque é mais fácil para os pobres, mas mesmo não sendo pobres como o bom menino Jesus, todos nós estamos chamados a viver a cruz de Cristo. Todos. Nós vemos santos, desde da rainha Santa Isabel de Portugal, que era rainha, mas debaixo dos seus vestidos de seda e brocados de ouro tinha um apertado cilício. Por quê? Porque ela era católica. E ela sabia que ela tinha que ser a senhora de Portugal, rainha, porque ela representava Deus como rainha, mas só que ela era uma pecadora e ela tinha que expiar os seus pecados e do seu povo. Então se juntou à nobreza com a cruz de Cristo. E nós vemos também almas simples, desde uma Maria Taíde e qualquer outra mulher, dona de casa, ou qualquer outro santo simples, com o mesmo espírito, mesmo sendo mortificados pela cruz de Cristo, pela pobreza inevitável, mas acrescentavam sofrimentos para quê? Para viver sóbria e piamente o que deve ser vivido com sobriedade. E a cruz de Cristo era realmente aquela lenha que no fervor daquelas almas acendia o amor de Deus. É o que dizia Santo Inácio, que a cruz de Cristo é a lenha que mantém acesa a chama do amor de Deus nas almas. Isso é piedade. Nós pensamos que piedade é rezar muitas coisas, é ter muitas práticas religiosas. E não, a piedade é ver com espírito sobrenatural as criaturas de Deus e reconhecer Deus em suas criaturas, e muito especificamente nas obras de religião, porque Deus está muito mais quando temos nossos sacramentais, nossas imagens, ou o culto onde Deus está muito mais próximo de nós, a Sagrada Liturgia, e ali reconhecer Nosso Senhor e adorá-lo e honrá-lo. E para isso é necessário, não é luxo, a penitência, porque a penitência faz com que a alma tire todos os obstáculos para enxergar a Deus tal qual Ele é e tal qual Ele está. Por isso, nós precisamos desse Espírito. E Nosso Senhor já mostra esse Espírito nascendo na pobreza, no frio, numa noite e abandonado pelo seu povo, para mostrar-nos que este é o Espírito católico. É abandono, é cruz, é sacrifício, quer voluntário, quer involuntário. Se nós não fazemos, Deus, como bom Pai, envia muitos outros. Renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vai dizer o apóstolo, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada e a vinda gloriosa do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo. É verdade que hoje muitos aguardam a vinda de Nosso Senhor na sua parousia com espírito protestante, porque o mundo não está muito bom, nunca foi, agora está pior. Então a segunda vinda é insana, o modo com que aguardam, quer carismáticos, quer protestantes. Mas o católico sempre viveu aguardando a vinda de Nosso Senhor.
Por isso, no Natal, nós vimos que sempre vem Senhor, época que a igreja realmente reza para vir a segunda vinda de Nosso Senhor. Mas nós sabemos que durante este ano, nós podemos encontrar Nosso Senhor pela morte. Nós vivemos o ano passado e muitos outros que precederam os anos que temos de vida, e nós passamos pela data da nossa morte. Vosso servidor, 33 vezes passei por ela. Não sei qual será, mas passei por ela inevitavelmente. E todos os senhores, segundo suas idades, passaram pela data das suas mortes. Sabe Deus quando será? Mas então, o católico sempre vive com isso na mente. Não é ter um pânico da vida e viver realmente com trauma, não é isso. Mas ter presente que o Supremo Juiz vai aparecer este ano, porque podemos morrer e agora, cada vez mais, ou será buscando às vezes saúde, vamos encontrar a morte, mas seja como for, devemos estar sempre tendo presente a vinda de Nosso Senhor, ou a segunda gloriosa, ou a vinda que será para nos julgar no juízo particular no momento da nossa morte. E por isso nós devemos viver pia, sóbria e sobriamente, porque o bom Senhor vai pedir contas de toda a nossa vida. E ao pedir conta de toda a nossa vida, a balança ficará muito mais pesada com os nossos excessos. Então a sobriedade é uma questão de estarem bem com a balança da divina justiça. Eu não falo aqui somente de comer, somente de beber, não é só isso. No ano novo isso é bom porque é o dia de tantos desatinos, mas só que a vida, o dia a dia, mesmo em nossa simplicidade, quantos excessos, quanto tempo perdido, às vezes, numa rede social, está na balança de Deus os minutos ou horas perdidos naquilo. Às vezes, tanto tempo perdido em conversas que não servem para nada, são as conversas vãs, e também estará na balança de Deus, porque é falta de sobriedade. Ou tanto tempo perdido, às vezes, com uma discussão, inclusive de doutrina, de catecismo, que na balança de Deus não vai ser posta a serviço da verdade, mas vai ser posta no prato da vaidade e vai pesar a favor da nossa ruína. Então a sobriedade não é só mesa no comer e no beber também, mas é também na nossa conduta. Ter tempo para todas as coisas e dar o tempo que aquelas coisas exigem, nem a mais e nem a menos, com exatidão do cumprimento dos deveres de cada um segundo o seu estado de vida. E vai seguir o apóstolo, que se deu, nosso Senhor, que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo aceitável, e vai dizer, zeloso das boas obras. E é realmente isso, o apóstolo está a dizer que nosso Senhor já morreu para conquistar um povo normal, segundo Deus, um povo sadio, segundo Deus. Então, por que esse povo que Deus reuniu, que são as ovelhas do seu rebanho, vivem como se não tivessem sido remidas por nosso Senhor? Esta é a pergunta que nosso Senhor nos fará no juízo de cada um de nós particular. Meu filho, o que fizeste com o meu sangue? Falar, olha Senhor, eu peguei o seu sangue precioso, que é o preço da minha redenção, eu joguei no lixo, discutindo estupidezes, eu joguei no lixo, desobedecendo os seus 10 mandamentos, eu joguei no lixo, não tendo tempo para o Senhor, hein? É um ano, 365 dias, que nós precisamos dar a Deus nada mais do que alguns minutos, e desses dias, o domingo, que é um dia da semana, falar, não Senhor, eu joguei porque eu curti a vida, eu aproveitei a minha vida, que não serve para nada, serve para a morte eterna. E nosso Senhor vai falar, mas olha, eu te dei todas as graças para que você fosse uma ovelha aceitável aos olhos do meu Pai, está cheia de sarna, cheia de feridas e não quis se curar com o meu sangue redentor. Por quê? Porque jogamos no lixo o remédio das nossas almas. Aqui está, queridos fiéis, a grande receita para ter um ano católico e não ter um ano a mais na nossa vida, que será um peso a mais na balança da divina justiça para a nossa eterna condenação. Então, viver sóbria e piamente, esperando a vinda gloriosa de nosso Senhor, com temor mesmo, porque Deus, como disse o apóstolo, Deus nosso Senhor Jesus Cristo virá com sua majestade, com a sua divindade, para julgar aqueles que ele resgatou se fazendo homem. Tão simpático no presépio, todo desfigurado na cruz, mas vai vir para julgar-nos com poder e majestade, e ninguém poderá se desculpar aos olhos de Deus. Ele nos dá os anos necessários.
as graças mais que abundantes para que encontremos a salvação. E se nós não vivemos pia, sóbria e justamente, nós vamos jogar todas essas graças no lixo. Talvez até aqui foram os anos que vivemos. E se Deus nos dá as graças de ouvir isso e agora corrigir, é porque nós temos graça e tempo de fazer isso, mas é agora, hein? O amanhã é incerto e não sabemos se haverá um amanhã, mas o hoje nós sabemos e é tempo de consertar agora nossas vidas e encontrar o juiz que é o grande Redentor que deu a sua vida por nós e não quer a nossa condenação. Isso para nós é um grande consolo, porque se Deus não quer a nossa condenação, se nós nos condenamos é porque nós que queremos justamente o que Deus não quer. São Paulo diz na sua epístola que qual a vontade de Deus? A vossa santificação. E mudamos um sinônimo de santificação, é a nossa salvação. Então vamos ao presépio, beijamos o menino Jesus, depois em breve vamos ao Calvário, regados com sangue redentor, e assim vivamos o ano católico, um ano católico com temor de Deus, com conversão, com sacramentos frequentes, com santos propósitos, para no final do outro ano, deste ano, poder ir a outro ano, mas em santidade, sempre avante, sempre indo ao caminho da nossa salvação. Maria Santíssima nos ajude, que o sangue que hoje caiu por terra por primeira vez para nos salvar, também regue nossas almas, dando fertilidade para essas boas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.